Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos ver alguma das teorias a respeito de quem é Melquisedeque. Bom, Melquisedeque é um nome hebraico que significa Rei da Justiça. Ele abençoou Abrão quando ele retomou da batalha contra os reis, depois de ter salvado seu sobrinho Ló. E a quem também Abrão pagou o dízimo do espólio da batalha. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu o dízimo de tudo. As teorias sobre quem é Melquisedeque. 1. Alguns dizem que ele é o Espírito Santo que teria aparecido aqui na Terra sob a forma humana. 2. Outros estudiosos supõem que Melquisedeque teria sido um anjo com forma humana. Melquisedeque ocupava uma elevada posição no reino celestial. 3. Outros dizem que ele seria Sem, o filho de Noé, e esta é uma opinião muito comum entre vários escritores judeus. 4. Já outros supõem que Melquisedeque teria sido um rei cananeu, da descendência de Cão. 5. Outros ainda consideram Melquisedeque um ser como Adão. Vou explicar melhor. Assim como Adão foi diretamente criado por Deus e que literalmente não teve nenhuma ascendência humana, Melquisedeque, segundo essa teoria, também teria sido igualmente criado diretamente por Deus. 6. Também há aqueles estudiosos que acham que Melquisedeque é Jó, ou então algum outro personagem do Antigo Testamento. Mas e você? Qual a sua opinião sobre quem é Melquisedeque? Deixe escrito aqui a sua opinião nos comentários do vídeo, tem? Bom, a respeito destas teorias que eu disse, a verdade é que nós não podemos confiar nelas. Sabe por quê? Porque essas teorias são especulações. É bem mais provável que ele não possa ser identificado com nenhum outro personagem bíblico conhecido. O fato é que ele, na carta aos Hebreus, o apresenta sem pai, sem mãe, sem genealogia. Apenas significa que não há registro dos seus ancestrais e que profeticamente ele, o Melquisedeque, é uma figura de Cristo, acerca de quem não se pode falar de qualquer linhagem terrena. Mas lembre-se, Melquisedeque é uma figura, é um tipo, mas não o próprio Cristo. Então, Melquisedeque seria uma espécie de cristofania? Alguns estudiosos acreditam que ele era um caso de cristofania, sim. Ou seja, acreditam que Melquisedeque é a aparição de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Mas o que será que a Bíblia revela sobre isso? Vamos ver? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, a expressão sendo semelhante ao Filho de Deus exclui qualquer possibilidade de Melquisedeque ser Cristo. Vamos conferir no dicionário o que significa a palavra semelhante. Semelhante é sinônimo de parecido, igual, idêntico, análogo, similar, conforme, muito parecido, praticamente igual ao outro, imagens semelhantes, idêntico ao outro. Ou seja, não tem como Melquisedeque ser a manifestação de Cristo pré-encarnado. O autor aos Hebreus afirma claramente: ele é semelhante ao Filho de Deus e não o mesmo que ele. Ok? Vemos aqui também que ele é rei de Salém. Ele é um rei terreno, então também não pode ser Cristo. A frase sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, significa simplesmente que na Bíblia não há registro do seu parentesco, como eu já disse antes, e apenas isso. O autor de Hebreus não está dizendo que Melquisedeque nasceu sem pai e sem mãe, o que seria um absurdo totalmente. Mas o autor apenas diz que não existe nenhum registro do nascimento nas genealogias lá do livro de Gênesis. E na Bíblia também não tem registro da morte de Melquisedeque, podendo dessa forma ser Melquisedeque uma figura, um tipo de Cristo, mas não o próprio Cristo. A ordem de Melquisedeque. A frase permanece sacerdote para sempre deixa claro que Melquisedeque também não teve registro do seu sacerdócio. Essa descrição de Melquisedeque tipifica o sacerdócio eterno de Jesus Cristo e, tal como ele, Cristo é tanto sacerdote como rei, pertencendo a um sacerdócio de justiça, independente ao sacerdócio de Arão. A carta aos Hebreus mostra a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o sacerdócio da linhagem de Arão, da linhagem de Levi. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, Cristo assumiu esse sacerdócio real. Ele é tanto sacerdote quanto rei, mas revestido ainda de maior glória. E olha só que legal essa profecia sobre o Messias, onde menciona a combinação dos ofícios de rei e também de sacerdote. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos. Em Cristo, todos os tipos sacerdotais são cumpridos e ultrapassados, não havendo mais qualquer necessidade nenhuma de ter outro sumo sacerdote terreno. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus,
que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Por hoje é só. Até mais.